Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Durante a mensagem usarei a NVI para conduzir melhor a nossa dinâmica de pregação, mas você deve estar com a sua Bíblia aberta na sua versão e assim, quem sabe, entender um pouco melhor o texto bíblico. Carta à igreja de Esmirna: seja fiel até a morte. Irmãos, uma ideia principal ou central que nós podemos encontrar nesse texto é a seguinte: a igreja fiel também passa pelo sofrimento para que tenha a fé cada vez mais apurada. A igreja fiel também passa pelo sofrimento para que tenha a fé cada vez mais apurada. Só para os irmãos entenderem, vamos lembrar de novo aquele mapa que nós temos colocado aí nas nossas mensagens, lembrando que João está na ilha de Patmos, exilado. Lá então ele recebeu uma visão e a ordem foi que ele escrevesse essa visão. Nós já vimos a carta que foi endereçada à igreja de Éfeso, e nós temos então Esmirna, que fica a alguns poucos quilômetros de Éfeso. Nós estamos fazendo a rota postal, era a rota do correio, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa era a rota comum, e nós estamos usando, e também assim foram apresentadas as cartas às igrejas, de acordo com essa rota. A igreja fiel também passa pelo sofrimento para que tenha a fé cada vez mais apurada. Muitas vezes nós associamos o sofrimento com o pecado, com escolhas erradas que são feitas na vida, ou então com práticas pecaminosas. Custamos a crer, irmãos, que uma pessoa fiel ou uma igreja fiel também venha sofrer e ser perseguida. Mas é isso que vai ser apresentado aqui a essa igreja de Esmirna. Conforme nós vimos na mensagem anterior à igreja de Éfeso, essas cartas têm uma estrutura básica: apresentação, elogio, advertência, chamada ao arrependimento e promessa. Apresentação, elogio, advertência, chamada ao arrependimento e promessa. Interessante que nessa carta que nós lemos, não tem, ou nesse texto que nós lemos, dirigido à carta à igreja de Esmirna, não tem advertência, não tem chamada ao arrependimento, mas era uma igreja que sofria, era uma igreja perseguida, era uma igreja que está passando por situações muito difíceis. Esmirna existe até hoje. Se você for lá naquela região da Turquia, né, ela é localizada na costa da Ásia Menor, conforme a gente vê ali no mapa. Hoje você vai encontrar uma cidade chamada Izmir. Izmir era, conforme nós conhecemos, a antiga Turquia. Lá tem um porto agradável, num porto não muito grande, uma temperatura amena durante os meses de verão escaldante naquela região. Os escritores do passado enalteciam a cidade de Esmirna como a cidade mais bela dentre essas que existiam lá na Ásia Menor, com respeito aos seus belos edifícios, os seus belos templos, e se destacavam ali o templo a Zeus e a Cibele, que era uma deusa adorada ali naquela região. E, por sinal, eu vou te adiantar que Cibele era representada com uma coroa
com uma coroa. Não é à toa que o texto vai dizer: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Né? Há muita habilidade escriturística quando se escreveu sobre essas cartas para trazer alguns elementos daquelas cidades. A cidade possuía bosques de árvores, e dentre essas árvores existia um tipo de árvore que produzia uma espécie de resina aromática, que era uma goma, não é? Aromática, chamada de mirra. O nome Esmirna é um derivado em grego de mirra. Os irmãos estão lembrados que quando os 3 reis foram visitar Jesus, eles levaram ouro, incenso e mirra. Era uma essência aromática, uma resina aromática de alto valor. Aliás, acompanhava a pessoa no nascimento, mas também acompanhava na morte. Quando Jesus foi preparado para a sepultura, ervas aromáticas foram levadas para preparar o corpo de Jesus, e dentre elas tinha mirra. Mirra estava presente lá. Então, mirra, o nome Esmirna, vem de mirra. Essa igreja teve um pastor chamado Policarpo. A história de Policarpo é fascinante. Um pouquinho, hoje à tarde, antes de vir para cá, a história dele é fascinante, irmãos. Mas pela sua fé, Policarpo foi queimado vivo. Isso com 86 anos de idade. Mais ou menos perto de 60 anos após João escrever essa carta, e muitos entendem que Policarpo foi discípulo de João, ele foi queimado vivo. Os judeus se prestavam a denunciar os cristãos, irmãos. E aqueles judeus então colaboraram com aqueles pagãos para que Policarpo fosse preso. Num determinado momento ele fugiu, mas depois ele teve um sonho que o seu travesseiro estava em chamas. Ele entendeu através daquele sonho que ele deveria morrer queimado. E ele disse, quando falaram com ele lá, falaram: negue Jesus, diga que Cristo é o Senhor. Ele disse assim: como eu posso negar a alguém que sempre me tem feito bem? Estão entendendo? Estão prestando atenção em mim? Eu espero. Estão entendendo, irmãos? Essa mensagem é para você. Então não se desvie a sua atenção. Policarpo, então, tinha essa característica. Queriam pregar Policarpo com pregos lá naquele poste para ser queimado. Ele falou: não precisa colocar prego, não. Eu não vou sair daqui, não. E ele não foi. Ele permaneceu firme em meio àquelas chamas, dando o exemplo do que é ser fiel até a morte. Então, em primeiro lugar, o que nós podemos encontrar nesse texto? Que a vitória de Cristo sobre a morte traz coragem para a igreja perseguida. Volte comigo lá no versículo 8. O texto vai dizer assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Você quer saber uma coisa que vai te ajudar a vencer as provações e as tribulações da vida? A primeira coisa é a fé, é crer em Cristo. A segunda coisa é conhecer a Cristo. Fé e conhecimento te ajudam a vencer qualquer tipo de provação. Jesus então está se apresentando aqui como o primeiro e o último.
Você pode projetar para mim, irmão, Isaías capítulo 44, versículo 6, porque essa expressão de Jesus não é por acaso. Ele está se identificando com Deus. O texto fala assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim não há Deus. Jesus está dizendo: eu sou Deus. É isso que ele está dizendo aqui, nessa afirmação. E ele também, nesse versículo, ele vai ressaltar a sua morte. Ele vai dizer, e ressurreição. Eis que esteve morto e tornou a viver. Interessante Jesus usar essa ideia para se apresentar à igreja. Aliás, essa ideia já tinha sido usada em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Pense bem, aquela igreja estava sendo ameaçada de morte. Pessoas estavam sofrendo com a perseguição. Jesus está dizendo assim: eu estive morto, ou seja, eu também passei por aquilo que vocês estão passando. Mas eu tornei a viver, então vocês também têm a esperança da ressurreição. Mesmo eu sendo fiel, Jesus está dizendo, fiel a Deus, puro, eu fui condenado, eu fui perseguido, condenado e morto. Mas a minha morte foi por pouco tempo. Então, é possível sim, um crente fiel, ou uma igreja fiel, ser perseguida, condenada e morta. Sofrer. Aquela cidade sofreu um terremoto, ela foi destruída, mas ela era muito adepta de Roma, ela apoiava Roma. No ano 195 a.C., um imperador chamado Tibério, ele construiu naquela cidade um templo dedicado à adoração de Roma. Aquele povo adorava Roma, tinha outro templo dedicado à adoração do imperador. Então, devido a essa proximidade dos cidadãos daquela cidade em Roma, o imperador da época, então, se moveu rapidamente para a reconstrução da cidade, como se ela tivesse ressurgido do nada. Jesus está dizendo: olha, eu sou aquele que fui morto, mas eu tornei a viver. Em segundo lugar, Cristo conhece o sofrimento da igreja. Ele não está distante. Cristo conhece. Cristo conhece, sim. Por quê? Ele já passou por tudo isso. Ele viveu tudo isso. Ele experimentou toda sorte de sofrimento. Mas também, conforme nós vimos na carta aos Efésios, Jesus está no meio da sua igreja. Ele não está distante da sua igreja. Ele participa dos momentos de alegria, conforme nós tivemos há 2 semanas atrás, no aniversário da igreja, mas também participa dos momentos de tristeza. Ele está presente nos momentos de vitória, mas também está presente nos momentos de luta. Conheço a sua tribulação. Que sofrimentos essa igreja estava passando? Primeiro, tribulação. A palavra tribulação aqui significa pressão. Ou então eu posso dizer que eles estavam passando momentos de tremenda aflição e angústia. Uma opressão terrível. É isso que eles estavam sofrendo naquela igreja. Não era fácil ser crente naquele contexto. Irmãos, é muito fácil ser crente no contexto que nós vivemos. A gente reclama de perseguição, mas não nesse nível. Não no nível que os irmãos da Nigéria estão passando, não nos níveis que os irmãos lá do Irã estão passando, estão vivendo, os irmãos lá da China estão vivendo.
Nós não estamos nesse nível ainda. Ser crente nesse contexto é se colocar numa situação de tribulação, de opressão profunda. Mas eles também passavam o seguinte sofrimento: pobreza. Os irmãos devem estar lembrados que no sermão passado eu falei que quando uma pessoa se convertia, ela muitas vezes perdia o emprego. Os bens dessa pessoa eram confiscados. Entende? Essa era a situação. Além do risco de perder a vida, ela passava por uma situação de pobreza. Gente, observe, a palavra usada aqui para pobreza, no original, é a pobreza de um mendigo. É isso. Esse é o nível de pobreza que aquela igreja estava passando. Quem sabe alguns que tinham posses, vendo os outros passando necessidade, distribuíram, compartilharam, repartiram as suas posses, também se colocando no estado de pobreza. Ser crente significava passar por uma situação de precariedade extrema, mas também eles sofriam blasfêmia. Blasfêmia. Os crentes tinham que sofrer com as calúnias e difamações levantadas principalmente pelos judeus. Principalmente pelos judeus. Olha comigo mais uma vez o versículo 9. Ele fala assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Mas tu és rico. Eu acho muito interessante. Conheço a tua pobreza, mas você é rico. Peraí, como assim? É pobre ou é rico? O que Jesus está dizendo com esse adendo aqui? Com esse parênteses aqui. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Jesus está acertando o foco da igreja, mudando o foco do que eles não têm para aquilo que eles têm. Eles têm fé, eles têm perseverança, eles têm a esperança da glória celeste. Por isso eles são ricos, irmãos. Ricos. Mateus 6, 19 a 21, Jesus vai dizer qual deve ser então a nossa riqueza. O que nós devemos guardar nessa vida? Mateus 6, 19 a 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Não, mas acumulem para vocês tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Não acumulem tesouros na terra. A maior riqueza dos crentes está nos céus. O hino antigo já dizia: as riquezas do mundo, alguém pode completar? As riquezas do mundo nada valem para mim. Opa! As riquezas do mundo nada valem para mim. Um outro hino vai dizer assim: este mundo jamais pode me separar dos tesouros celestiais que eu terei lá no céu. Acho que é por aí, esqueci o restante da letra. Este mundo jamais pode me separar dos tesouros celestiais. Irmãos, estão entendendo? Aonde está o seu tesouro? Porque o seu tesouro nessa vida, ele pode se acabar de uma hora para outra. Aliás, quando você morrer, ele vai se acabar. Mas se o seu tesouro está no céu, ele vai durar. E vai durar por toda a eternidade. Mas aqueles crentes sofriam calúnia, difamação e de pessoas que se diziam judeus. Jesus então está batendo muito forte, dizendo assim: embora eles se digam judeus, eles são sinagoga de Satanás.
Eles não estão a serviço de Deus. Eles estão a serviço de Satanás, que é o inimigo, que é o adversário. Estão se prestando a isso, porque eles estão se opondo hostilmente à igreja, e uma igreja local, irmãos, que é a igreja de Esmirna. Pessoas dizendo que estão agindo em nome de Deus, mas sendo instrumentos de Satanás para trazer blasfêmia, calúnia, sofrimento para a igreja. Em terceiro lugar, a vitória do crente está em ser fiel, mesmo que o preço seja muito alto. O versículo 10, ele vai dizer assim: não temas, ou não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel, vamos ler juntos a última parte. Seja fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. O texto começa, Jesus dizendo, não tenha medo. Irmãos, perante o que eles estavam enfrentando, era natural se sentirem amedrontados. A palavra de Jesus, então, não é de recriminação, é de encorajamento. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque além desses sofrimentos que eu falei antes, tribulação, pobreza e blasfêmia, esses irmãos ainda seriam presos. Ainda sofreriam um pouco mais, não é? Ainda alguma coisa a mais iria vir, não é? Irmãos, é interessante, a nossa vitória, nós já temos. O crente fiel é um vitorioso. Ele já é vitorioso sobre o domínio do pecado, sobre a condenação do pecado, sobre os ditames desse mundo, as seduções do mundo. Crente já é vitorioso. Mas entre a nossa vitória e a recompensa final que nós vamos ter, existe um tempo de sofrimento. É isso que nós passamos. O que Jesus vai falar a respeito desses sofrimentos que eles ainda terão, além daqueles? Alguns serão lançados na prisão. E ser lançado na prisão poderia significar execução. Eles poderiam ser mortos. Seriam lançados na prisão. O texto vai dizer que eles vão ser postos à prova. Quem vai fazer isso? O diabo. Com a permissão de Deus. Deus permite que o diabo tente os crentes. Interessante é que o crente em Cristo, ele, através da sua fidelidade, ele pode transformar qualquer tentação em provação. São diferentes. A provação resulta em algo positivo. A tentação derruba o camarada, devido ao pecado. Mas a provação resulta em algo, em lucro, em alguma coisa abençoadora, porque através da provação é que o crente pode confirmar a fé. Pedro vai dizer que era necessário que por um pouco sejamos contristados, para que a nossa fé seja apurada como pelo fogo. A igreja passa pelo sofrimento, irmão. Você passa pelo sofrimento para que a sua fé seja melhor. Entende isso? Para que você tenha uma fé mais firme, mais sólida, e a sua fé seja aperfeiçoada. Porque se depender de mim e de você, nós sempre vamos querer ficar lá naquele nível raso de fé. Mas Deus tem coisas maiores. Deus quer nos levar para alturas maiores em termos de fé. E a provação é usada por Deus para isso.
Até mesmo o diabo age debaixo da permissão de Deus para provar o crente. Leia esse texto à luz do livro de Jó, que você vai entender isso muito claramente. Mas também, em terceiro lugar, vai dizer que essa é uma tribulação de 10 dias. 10 dias. O que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês vão sofrer, mas esse sofrimento está com os dias contados. Será um tempo difícil. Vocês estão passando por momentos difíceis, mas esses momentos não durarão para sempre. Eu acho muito interessante essa jogada de tempo que se faz no texto. Uma tribulação de 10 dias e no final vocês terão a coroa da vida. Coroa da vida tem a ver com vida eterna. A tribulação de 10 dias significa que é um tempo determinado por Deus. Essa tribulação vai ter fim. Irmãos, o que seria de nós, se nós não soubéssemos que a tribulação teria fim? Por maior que seja o seu sofrimento, por maior que seja o sofrimento de um crente. Conheci uma serva do Senhor, desde quando era criança. E um tempo da vida ela adquiriu um câncer, há muitos anos atrás, isso era muito difícil de ser tratado. E aquela mulher, tão dedicada à obra, vendo aquela mulher sofrendo naquela cama, parece uma coisa assim que a gente não consegue, a olhos humanos, entender. Só que ela morreu. Poderia falar, não, ela foi liberta do câncer. Ela morreu. E aí? Teve vitória ou não? Sim ou não, irmãos? Sim! Sim! O sofrimento acabou. Não tem mais choro. Não tem mais lágrima. Não há mais dor. Só alegria, conforme nós cantamos no culto de quarta-feira. Só alegria. Entende? O gozo celeste, ela já está experimentando. Aquilo que nós almejamos, ela já está vivendo. O sofrimento da igreja tem um prazo determinado por Deus. E a seguinte orientação ele nos dá: seja fiel até a morte. Seja fiel mesmo em face da morte. Talvez essa seja a maior prova que um crente possa enfrentar. Como Policarpo. Policarpo, engraçado aqueles judeus que denunciaram Policarpo foi queimado no dia de sábado. E os próprios judeus juntaram lenha, ajudaram a juntar lenha para queimar Policarpo. Judeu juntando lenha no dia de sábado, isso é incompreensível. Para vocês entenderem o caráter daqueles homens. Mas eles chegaram perante Policarpo e falaram: Policarpo, negue a Cristo. Diga, Jesus é Senhor. Ele disse: eu não posso fazer isso. Não posso fazer tal coisa. Talvez muitos de nós aqui não cheguemos a esse ponto de termos a nossa fé confrontada, porque se nós não negarmos a Cristo, seremos mortos, mas muitos hoje em dia passam por isso. Adore o Roma, adore o imperador. Policarpo, vá lá e sacrifique, faça sacrifícios nesses templos, acenda incenso. Ele falou: eu não posso fazer tal coisa. Eu não vou negar ao Jesus que me salvou. A minha fé é somente em Cristo.
E é uma promessa, então. Seja fiel até a morte, em quinto lugar, e eu lhe darei a coroa da vida. Coroa da vida é uma outra forma de dizer vida eterna. Interessante que você entenda que vida eterna não significa somente uma vida sem fim. A imortalidade. Vida eterna é uma vida de qualidade extrema, extremamente superior ao que se poderia ter nessa terra. É uma vida de extrema qualidade comparado ao que você tem aqui. Isso é a vida eterna. Olha, você pode ser morto, mas você tem algo muito melhor, que é a vida eterna, a coroa da vida. Conforme eu disse, aquela deusa chamada Cibele tinha uma coroa, mas existia uma coroa melhor do que essa coroa que poderia ser oferecida por essa deusa. Em quarto lugar, irmãos, a vida eterna é garantida para aqueles que permanecerem firmes e perseverarem até o fim. O versículo 11, então, vai dizer assim: quem tem ouvidos, alguém nasce sem ouvido, né? Mas aqui é uma forma de dizer, peraí, se você tem ouvido, ouça, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não sofrerá de modo algum a segunda morte. O texto está dizendo, quem tem ouvidos ouça, ou seja, esteja disposto a ouvir e a aguardar no seu coração aquilo que o Espírito está querendo dizer. Você sabe que nós sofremos de amnésia seletiva, né? Daqui a pouco você vai esquecer o que eu estou falando. Não todos, mas muitos aqui. Daqui a pouco você vai se preocupar com outras coisas. Eu já falei que às vezes, quando acaba o culto, a gente fecha a porta do templo, mas que fica tudo aqui dentro. As pessoas parecem que não levam para as suas casas, para as suas vidas, todos os ensinamentos recebidos durante o domingo, desde as 9 horas da manhã. Não é verdade, irmãos? Você se lembra como é que foi o último gol do Fluminense? Você se lembra? Eu lembro. Você se lembra como foi a derrota do Flamengo? Você se lembra o que aconteceu na sua escola com aquele garoto que é muito interessante aos seus olhos? Ou com aquela menina que é muito interessante aos seus olhos? Você se lembra o que aconteceu naquele filme que está sendo muito famoso, naquela série que está sendo muito divulgada? Você se lembra disso tudo, mas não se lembra do que a palavra do Senhor diz, do que o Espírito Santo diz através das suas palavras. Irmãos, esse tipo de lembrança promove fé perseverante. Quando você guarda a palavra de Deus no seu coração, você aí sim vai ter uma fé firme, uma fé capaz de perseverar, mesmo em meio à face da morte. Jesus está prometendo, então, ao vencedor. 1 João capítulo 5, versículo 4, vai dizer que esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vitória que vence o mundo é a fé. Aqueles que têm fé em Cristo já são vencedores. Não experimentarão o lago de fogo, que é a segunda morte. O versículo 11, então, vai dizer claramente, final do versículo 11, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é essa segunda morte? Vai comigo em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Vai explicar o que é essa segunda morte. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Vai lá para 21
Apocalipse 21, versículo 8. Quanto aos covardes, olha só, quanto aos covardes, aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos. Aqui não tem nenhum que se enquadra dentro dessa categoria. O lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Pela fé em Cristo, nós não sofreremos a segunda morte. Eu costumo dizer o seguinte: o crente nasce 2 vezes, mas ele só morre uma vez. O crente tem o nascimento natural e o nascimento espiritual quando ele se converte. Mas ele só passa por uma morte, a morte física. A morte espiritual, que é a segunda morte, que é a condenação ao inferno, o crente não sofre. Já o não crente, o incrédulo, ele nasce uma vez, mas ele morre 2 vezes. Nasce uma vez, o nascimento natural. Mas ele morre 2 vezes, a morte física, mas o pior, a morte espiritual, que é a segunda morte. Isso não significa que eles vão experimentar aniquilamento, mas sim que eles vão experimentar um castigo que não terá fim. Essa é a segunda morte. Quero então, irmãos, fazer 3 aplicações somente desse texto, para que nós possamos trazer algo para a nossa vida. O que nós podemos tirar para nós como lição prática? Em primeiro lugar, irmão, ouse ser firme. Apoie-se nas promessas do Senhor e decida permanecer firme na sua fé. As perseguições têm muitas faces. A perseguição pode vir como perda de vida, pode vir como perda de bens, pode vir como perda de prestígio, ou até mesmo através das distrações dessa vida. Mas você precisa dizer no seu coração: eu não vou abandonar o meu Jesus. As coisas da vida nada valem para mim. Cristo é o de mais precioso que eu tenho. Meu querido irmão, as recompensas prometidas valem a pena. Então, ouse ser firme em meio às investidas do inimigo. Em segundo lugar, igreja, ouse ser firme. Muitas são as tentativas do inimigo de tentar desviar a igreja de ser sal e luz neste mundo e atrapalhar a unidade da igreja, que se manifesta através da sua comunhão. O inimigo está de olho, está investindo contra a igreja. E aqui não estou falando de igreja universal, eu estou falando de igreja local. E ele está tentando se infiltrar em nosso meio, trazendo até, quem sabe, algumas pessoas para que em nosso meio, para estando aqui em nosso meio, agirem em prol do cumprimento dos propósitos malignos de Satanás. Precisamos então, irmãos, ser firmes como igreja, estarmos alertas e guiarmos a nossa caminhada pautados na palavra do Senhor. Assim o risco de perdermos o rumo será afastado. Igreja, ouse ser firme. Mas em terceiro lugar, uma palavra aqui, quem sabe você que ainda não entregou o seu coração para Jesus, ou então vai estar acompanhando esse vídeo em algum momento. Em terceiro lugar, amigo, ouse entregar sua vida para Jesus.
A Bíblia nos aponta um quadro tremendamente triste do que significa morrer sem Cristo como seu único e suficiente Salvador. A morte eterna, meu irmão, meu amigo, é uma realidade, total sofrimento e angústia eternos. Não terá fim. Cristo morreu na cruz para te salvar dessa condenação eterna. Mas é preciso que você se arrependa dos seus pecados. É preciso que você busque o perdão de Deus, que você confesse a Cristo, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o desafio é que você faça isso hoje. Ouse entregar sua vida para Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Se coloque em pé, por gentileza. Pai, obrigado, ó Deus, porque entendemos a Tua palavra. Obrigado, ó Pai. Que essa palavra tenha servido de ânimo para aqueles que estão sendo perseguidos ou então que ainda serão perseguidos de alguma forma. Que essa palavra nos encoraje a permanecermos firmes em Cristo, sabedores que Ele conhece o nosso sofrimento, conhece porque viveu todo o sofrimento humano. Ele sofreu na cruz do Calvário, padeceu morrendo por nós. Ele conhece também porque Ele está em nosso meio, conhece cada membro dessa igreja, conhece cada um que pertence ao povo de Deus e sabe que cada um está sofrendo. Sabemos, ó Pai, que essa presença de Cristo nos anima, nos encoraja, nos motiva a continuarmos firmes. Mas também, ó Pai, eu quero pedir por aquele que ainda não conhece esse Cristo, por aquele que ainda não entendeu quem é Jesus, que Tu venhas ajudá-lo nessa compreensão, que o Teu Santo Espírito trabalhe nesse coração, para que essa mente e esse coração venham entender a necessidade de receberem a salvação que há em Cristo, a salvação de uma condenação terrível, uma condenação eterna, que é a segunda morte. Que nós, como igreja, possamos continuar firmes, sempre amparados e pautados, guiados pela Tua palavra, e assim resistindo firmes contra as astutas ciladas do inimigo, que brama ao redor como um leão, procurando ou buscando a quem possa tragar. Senhor, dá-nos coragem para permanecermos firmes diante das investidas do inimigo. Em nome de Jesus. Amém.